Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Jonathan Quadras e hoje vou apresentar o método do lugar das raízes. Então agora falando um pouco sobre o trabalho, dando uma introduzida no trabalho, o objetivo dele. Nesse trabalho será estudada uma técnica que apresenta como mudanças em um dos parâmetros de um sistema modifica as raízes de sua equação característica, os polos de malha fechada, e assim altera a resposta dinâmica do sistema. O dito método foi desenvolvido por Evans, propondo regras para traçar a localização das raízes, um gráfico chamado por ele de lugar das raízes. O lugar das raízes é usado normalmente para o estudo do efeito da variação de um ganho em malha. Entretanto, o método é geral e pode ser usado para traçar o gráfico das raízes de qualquer polinômio em relação a um parâmetro real que age linearmente na equação. Por exemplo, o método do lugar das raízes pode ser utilizado para traçar gráficos das raízes da equação característica quando o ganho de um sensor de velocidade em realimentação é alterado, ou o parâmetro pode ser um parâmetro físico do sistema, como a inércia ou a indutância de armadura de um motor. Finalmente, o lugar das raízes pode ser obtido para uma equação característica que resulta da análise do controle digital de sistemas utilizando a transformada Z. Então, para começar o estudo, vamos iniciar analisando o lugar das raízes de um sistema de realimentação básico. Então, iniciamos apresentando o sistema de realimentação básico, tendo um controlador DDS, um processo GDS e um sensor HDS, também tendo as entradas RDS e saída HDS. Para o sistema apresentado, a função de transferência característica é dada por FDS igual a DDS vezes GDS dividido por 1 mais DDS, GDS e HDS, onde a parte de baixo da equação, no caso 1 mais DDS, GDS, HDS, sendo igualado a zero, determina a equação característica dessa função de transferência. Essa equação ela será redefinida para que a gente consiga trabalhar com ela de uma forma mais apropriada para o estudo das raízes, colocando ela de uma forma polinomial inserindo um parâmetro variável k. Dessa forma, a equação característica fica expressa da forma de 1 mais k L de S igual a zero. Então, partindo dessa nova equação característica, nós podemos, apenas remodelando ela, dizer que L de S é igual a menos 1 sobre K. E também podemos definir essa equação por meio de componentes A de S e B de S. Se nós tratarmos que L de S é igual a B de S dividido por A de S, podemos então dizer que a equação característica fica como 1 mais K vezes B de S sobre A de S igual a zero, ou então que A de S mais K vezes B de S igual a zero. Todas as equações são referidas como as formas do lugar das raízes ou as formas da equação característica de Evans. O lugar das raízes é um conjunto de valores de S para os quais essas equações são satisfeitas para algum valor positivo real de K. Devido à solução dessas equações serem as raízes da equação característica em malha fechada e assim os polos do sistema em malha fechada, o método lugar das raízes pode ser entendido como um método para inferir propriedades dinâmicas do sistema em malha fechada quando o parâmetro k é variado. Então agora vamos ver um exemplo aplicando essas equações obtidas até agora. Exemplo 1. Obtenha o LGR correspondente, ou seja, faça o gráfico do plano S contendo todos os polos de malha fechada possíveis. Em seguida, calcule o ganho K para que o sistema opere no ponto indicado do LGR. Lembrando que LGR é o lugar geométrico das raízes. E a função de transferência f de S, que também pode ser chamado de y de S sobre r de S, será igual a K dividido por S mais 0,5. E o ponto indicado que o enunciado traz é de S igual a menos 1,25. E agora, então, partindo para a resolução. Nós temos aqui a nossa função de transferência. E como nós sabemos as seguintes equações, de 1 mais k L de S igual a zero, sendo L de S igual a B de S dividido por A de S, nós podemos determinar que L de S seria igual a 1 dividido por S mais 0,5, sendo B de S igual a 1 e A de S igual a S mais 0,5.
E com esses valores nós podemos determinar a equação das raízes para S. Então temos que a equação das raízes seria de S igual a menos 0,5 menos K. Como K varia de 0 até infinito, né, podemos determinar que o lugar das raízes fica de S igual a menos 0,5 para H igual a 0, para K igual a 0, e S tende até o menos infinito, já que K pode ir ao infinito também. Também podemos determinar que para o ponto indicado, S igual a menos 1,25, substituindo na equação, temos um ganho de 0,75. Aqui nós temos representado o lugar geométrico das raízes. Esse gráfico foi obtido por meio do software MATLAB e podemos perceber que realmente as nossas considerações estavam certas. Temos aqui o nosso polo em menos 0,5 e este polo tende ao menos infinito conforme K cresce. Agora será apresentado o método de Evans para determinar o local geométrico das raízes. O método apresentado anteriormente não é muito útil, uma vez que ele deve ser feito cálculo para cada valor de K. Então, para solucionar esse problema, uma vez que K varia para um número infinito de valores, ao final da década de 1940, Walter Evans publicou diversos estudos nos quais ele propunha que deveria se considerar variações infinitas de algum parâmetro, a princípio ganho K. Este método é composto por uma série de procedimentos ou regras e serão apresentadas a seguir. A regra número 1 é chamada de número de ramos do LGR. Em geral, um sistema de controle tem maioria de polos em relações a zero. O número de ramos de um LGR será igual ao número de polos contidos na função de transferência de malha fechada. Esses polos correspondem ao número de polos na função de transferência em malha aberta G de S H de S. Portanto, um lugar geométrico terá tantos ramos quanto polos contidos em G de S H de S. Por ramo, se entende toda a trajetória que segue um determinado polo de malha fechada como consequência da variação de ganho, de modo que haverá tantos ramos quanto corresponda ao grau da função de transferência de malha aberta. A regra número 2 é chamada de princípio e fim do LGR. Os lugares geométricos se iniciam nos polos e terminam nos zeros. Se não existirem zeros, os lugares geométricos terminarão no infinito. A função dos zeros é atrair os lugares que vêm os polos. A regra 3 é chamada de lugares geométricos no eixo real. Os lugares geométricos que existem no eixo real se situam à esquerda dos elementos ímpares, mas começam com um elemento mais à direita. A regra 4 se chama simetria dos lugares geométricos complexos. Essa regra é, na verdade, uma consequência lógica, uma vez que é característica dos lugares geométricos, onde a parte real é a mesma e a componente imaginária sempre será o complexo conjugado do ramo associado. A regra 5 é a regra das assíntotas. Para ganhos elevados em uma ausência de zeros, os ramos do lugar geométrico tendem a se comportar como linhas retas de modo assíntoto, as quais abandonam o eixo real com um ângulo θ dado por θ é igual a 180 mais 360k dividido por n menos m, onde n é o número de polos de G de S e H de S, m é o número de zeros de G de S e H de S e k é um número inteiro. A regra 6 é a regra do centroide. O centroide é o ponto no eixo real do qual as assíntotas divergem e é determinado por sigma é igual à soma do valor dos polos menos a soma dos valores dos zeros dividido pelo total de polos menos o total de zeros. O ângulo de saída de um ramo associado com um polo complexo, chamado de polo de baixa consideração, corresponde à soma das contribuições angulares de todos os polos restantes de G de S e H de S ao polo de baixa consideração. A soma de todas as contribuições angulares dos zeros de G de S e H de S ao polo de baixa consideração mais os ângulos de saída de um ramo devem ser iguais a 180 graus.
O ângulo de chegada associado a um zero complexo, chamado de zero de baixa consideração, corresponde à soma das contribuições angulares de todos os polos G de S e H de S ao zero de baixa consideração. A soma de todas as contribuições angulares dos zeros restantes G de S e H de S ao zero de baixa consideração, menos o ângulo de chegada, deve ser igual a 180 graus. A regra 9 é chamada dos pontos de saída e pontos de chegada. Os lugares geométricos que saem do eixo real, em consequência da adjacência entre polos, o farão com o máximo ganho possível que pode ocorrer entre a região real delimitada pelos polos adjacentes. Os ramos dos lugares geométricos provenientes dos polos chegam ao eixo real com um ganho que corresponde ao valor mínimo possível, dentro de um intervalo limitado sobre o eixo real. E agora, depois de ter visto todas as regras, vamos para mais um exemplo. O exemplo 2. Com respeito à função de transferência de malha aberta abaixo, justifique porque se aplica ou não cada uma das regras para se obter o lugar geométrico das raízes respectivo. A função de transferência que nós temos é f de s é igual a k dividido por s ao cubo mais 15s ao quadrado mais 62s mais 48. Então agora, partindo para a resolução do problema, analisando a função de transferência, nós podemos perceber de início que o sistema não possui zeros, mas possui três polos. O polo em menos 1, o polo em menos 6 e o polo para S igual a menos 8. Com isso, a primeira regra, o número de ramos do LGR, o LGR contará com 3 ramos, pois G de S e H de S possui 3 polos. A regra 2, de princípio e fim do LGR, determina que os 3 lugares geométricos irão terminar no infinito, já que não possuem zeros na sua configuração. E o lugar geométrico no eixo real mostra que haverá 2 lugares geométricos no eixo real, sendo um para S entre menos 6 e menos 1, e outro para S maior do que menos infinito e menor do que menos 8. Ou seja, para S simplesmente menor do que menos 8. Para a regra de simetria do lugar geométrico nos planos complexos, a presença de polos adjacentes assegura que, com incrementos de ganho, 2 dos ramos terão um comportamento complexo pelo qual haverá simetria de tais elementos em relação ao eixo real. Analisando as assíntotas, nós determinamos que, como os 3 lugares geométricos tendem ao infinito, são necessários calcular as 3 assíntotas. Então, calculamos a primeira para um k igual a 0, que tem um θ igual a 60 graus, para k igual a menos 1, um θ de menos 60 graus, e para k igual a 1, um θ de 180 graus. Também foi para a regra do centroide, como os 3 lugares geométricos tendem ao infinito, é necessário um centroide para localizar o ponto de divergência das assíntotas sobre o eixo real. E esse ponto de divergência é dado por sigma igual a soma dos polos, no caso para um polo em menos 8, menos 6 e menos 1, menos a soma das raízes, mas como não há raízes, foi substituído um valor zero, dividido pelo número total de polos, que é 3, menos o número total de zeros, que é igual a zero. Então, o ponto de divergência das assíntotas é dado no ponto menos 5 do eixo real. Para a regra do cruzamento do lugar geométrico com o eixo imaginário, temos que, devido ao fato de 2 assíntotas se localizarem a mais ou menos 60 graus, se supõe que, com incrementos de ganho, os lugares geométricos cruzarão o eixo dos números complexos. A função de transferência de malha fechada T de S, associada a G de S e H de S, de onde se supõe que H de S é igual a 1, corresponde a T de S é igual a K dividido por S ao cubo, mais 15S ao quadrado, mais 62S, mais 48 mais K. Dessa forma, substituindo S por J ômega na equação característica, tanto o ganho K no ponto de cruzamento com o eixo imaginário J ômega, quanto a frequência ômega no referido ponto de cruzamento, obtém-se a equação mostrada,
de S ao cubo mais 15S ao quadrado mais 62S mais 48 mais K para S igual a J ômega. Sendo o polinômio 1 mais g de S h de S igual a zero, onde o ganho K está implícito no fator g de S, para o caso 1 mais K sobre S mais 1 vezes S mais 6 vezes S mais 8 igual a zero, podemos determinar o ganho fazendo-se a derivada da equação devido ao fator S. Assim, temos que a derivada para encontrar o ganho seria igual a menos 3s ao quadrado, menos 30, menos 62. Assim, conseguimos determinar que as raízes para esta equação de ganho máximo são de R1 igual a menos 7,0817 e R2 igual a menos 2,9183, o que indica que o ponto de saída em S é em S igual a menos 2,91, com ganho de K igual a 30. Para a regra do ângulo de saída e ângulo de chegada, posto que G de S e H de S não apresenta polos nem zeros complexos, não existirão ângulos de saída nem ângulos de entrada. Para a regra dos pontos de saída e ponto de chegada, a presença de dois polos adjacentes, sendo o polo em S igual a menos 1 e polo 2 em S igual a menos 6, confirmam a existência de um ponto de saída que se situa em S igual a menos 2,9183. Como não existem zeros no eixo real, não se apresentarão pontos de chegada. E agora já podemos apresentar o lugar geométrico. Esse lugar geométrico foi feito no software MATLAB e pode-se perceber que ele está de acordo com o modelo teórico. Aqui podemos perceber os três polos em menos 1, menos 6 e menos 8. Podemos perceber aqui o ponto de saída em menos 2,9183 e podemos perceber que os três ramos seguem para o infinito, pois não há zeros que o encontrem. Com isso, nós concluímos esse trabalho, né, e podemos perceber que foi possível perceber que as mudanças de um dos parâmetros de um sistema, no caso o ganho K, modifica as raízes de sua equação característica e assim altera a resposta dinâmica do sistema. E também pode concluir que esse modelo e esse método se mostra como uma ferramenta de grande utilidade no projeto de sistemas de controle, por permitir ao projetista definir adequadamente a estrutura do controlador apropriado para cada problema. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!